Olá, pessoal, tudo bem? Agora vocês terão uma aula aqui muito boa, né? Gravada aí pelo professor Paulo. Ele vai dissecar o edital aí do último concurso da prefeitura. Então, é só para vocês terem uma ideia que nós teremos aí as aulas de redação. Ele já gravou as aulas, essas aulas já estão aí no sistema Simpla, e vocês terão acesso aqui a uma aula, degustação aí, né? Um professor que ele está dissecando o último edital aí para vocês. E essas aulas essa aula ela está inclusa aí nas aulas de redação que ele já gravou, já está no sistema, para vocês terem uma ideia como, né, funciona e como que o professor trabalha essas questões aí, né, da dissertativa. Lembrando que a dissertativa ela é eliminatória, por isso a nossa preocupação aqui em trabalhar com vocês aí, passo a passo, essa dissertativa. Então, o professor aí está tendo cuidado de orientar vocês como fazer essa redação da melhor forma para não ser eliminado. Então, são 4 aulas, né, de dissertativa que ele gravou aí para a gente, já está na plataforma Simpla. Lembrando que a plataforma, nós teremos aí a bibliografia completa, após a publicação do edital, aí do nosso trabalho, tá bom? Mas essa aula aqui do professor que eu vou postar para vocês, de redação, é muito legal, e ela acompanha aí as aulas que já estão lá, né, que eu já postei lá para vocês. Lembrando que o curso completo são 80 horas, pelo menos, né, de aulas aí para vocês, né, terem toda a bibliografia aí que, né, será solicitada aí com a publicação do edital. Acho que todos irão conseguir, né? Mas quem já está estudando vai ter uma grande vantagem, né, de ganhar esse tempo aí posteriormente. Mas tudo bem, cada um tem o seu ritmo, aí fica a critério de vocês também, dentro das possibilidades, né? A gente precisa respeitar tudo isso, tá bom? Então, é isso aí que eu tenho para vocês. Vamos à aula aí do professor Paulo, né, dissecando o edital para vocês aí, o último edital aí do concurso, né, que nós tivemos aí em 2016. Legal? Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos à aula aí do professor. Manda aí, Pro. Vamos nessa. Oi, pessoal. Eu estou aqui com vocês e eu quero chamar um bate-papo bem legal para a gente fazer sobre dissertativas. Não tem como a gente discutir aqui, fazer preparatório para concurso, sem se preocupar com a dissertativa. Vocês sabem muito bem disso. E, às vezes, a dissertativa é a espinha de peixe que entala, que dificulta muito para as pessoas. Eu quero bater esse papo legal com vocês. Separei em 4 pedacinhos aqui de aula, 4 aulas, né? Para a gente ter essa conversa sobre dicas, análises, sugestões, começando dessa daqui. Eu quero olhar com vocês desde o edital. É importante demais que as pessoas estudem o edital. Porque o edital diz muito sobre o que deve ter no concurso. E, inclusive, o próprio edital dá dicas de que tipo de coisas eu devo me preocupar. Então, nessa aula 1, eu quero destrinchar para vocês um edital. Eu trouxe aqui como sugestão, porque ele, na verdade, repete vários outros editais de professores, de concurso de professor, seguindo a mesma linha. Não quer dizer que a gente está aqui exatamente analisando um edital posto, que já está aí pronto. Não, não é, até porque vocês sabem muito bem que não tem, né? Vamos, então, analisar o que é que a gente tem que se preocupar, que dicas importantes ficam, do ponto de vista de fazer uma dissertativa e que a gente já encontra desde o edital aquilo que é importante saber. Primeiro ponto, né? O edital ele vai dizer para nós, entre outras coisas, né? Não só sobre as provas, né? É bom ler o restante, né? É bom ter uma aula aí sobre o edital, mas sobre as provas e sobre as provas as dissertativas, né? Nós vamos encontrar lá algum regramento. Olha só o que nós vamos ver lá. O concurso constará de uma prova objetiva e uma prova dissertativa, primeiro destaque, de caráter eliminatório e classificatório. Essas duas coisas aí importantes, ó. Essas duas coisas que vocês têm que lembrar. A dissertativa,
ela é, ao mesmo tempo, classificatória e eliminatória. Eliminatória, se você tirar 0, tirou 0, ela te elimina do concurso, não pode tirar 0. E ela te classifica. Quanto melhor a sua nota na dissertativa, melhor ela te servirá para te colocar numa classificação boa. Então, isso é sempre importante entender. Também tem aí, a prova objetiva e a prova dissertativa serão aplicadas no mesmo período, terão duração de 4 horas e meia, mas quase todo concurso é desse jeito aí. A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, como vocês já conhecem, né? Versando sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo aí. Cabe a gente olhar, quando tivermos o edital, quais são esses conteúdos aí. É importante depois ver isso. Mas no nosso caso aqui é pensar a dissertativa. A prova objetiva constará de 30 questões de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos. A dissertativa visa aferir a capacidade de leitura, de interpretação e de escrita do candidato, na forma culta da língua portuguesa, diga-se de passagem, né? A prova dissertativa, como é que ela é composta, né? Ela é composta de 3 questões. Então, aqui, referência dos últimos concursos. De repente, a gente pega aí um edital que coloque 2 questões, ou quem sabe uma, né? Se a gente tiver uma grande sorte. Mas os últimos concursos colocam entre 2 e 3 questões dissertativas. E versará sobre os seguintes temas. Então, tem os temas, é importante você ler o edital, porque lá já diz quais são os temas da dissertativa para você começar a se preparar. Esse aqui que eu peguei foi o último da Prefeitura de São Paulo e era para a educação infantil. E lá quais eram os temas? Concepção de criança. Então pensamos agora, vamos fazer o concurso agora para educação infantil, ensino fundamental e médio. Então vai ser só concepção de criança, né? Vai ser concepção de criança, de adolescente, né? De jovens e adultos, né? Currículo de educação infantil. Concurso novo vai ser educação infantil, ensino fundamental e médio, né? E organização de espaço e materiais. Aí no caso seria lá a própria educação infantil. Aí um terceiro tema, vamos ver aí para um concurso de ensino fundamental o que vai aparecer. Aí fala também da parte de títulos, que também faz parte do concurso você apresentar títulos. Isso é importante também. Bom, a prova dissertativa deverá ser manuscrita, evidentemente, porque ninguém tem ainda, não está liberado uma forma de fazer, que seja no computador, né? É à mão, né? Legível, com caneta esferográfica, tinta azul ou preta, veja, até isso eles definem no edital. Fabricada em material transparente, ou seja, aquela canetinha que tem o tubinho transparente, hein? Olha só, tem mais essa, senão não vai ser aceita a caneta que você levar. O uso de caneta de tinta de outra cor ou de lápis no espaço destinado ao texto definitivo acarretará a atribuição de nota 0. Olha só, se você não tiver a caneta da tinta, do jeito que eles estão falando aqui, você já vai tirar 0. Olha só, importante isso. Também, os campos reservados para as respostas definitivas das questões dissertativas serão os únicos válidos para avaliação das questões. Os campos reservados para rascunhos são de preenchimento facultativo e não serão considerados. Agora, veja, aquele único lugar, aquelas linhas que tem lá para colocar as respostas, são o único lugar que eles vão avaliar. Se você escrever fora daquele lugar, está perdendo seu tempo, perdendo nota, se arriscando a levar um 0, inclusive. E, em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato. Então, você não pode errar lá na hora de colocar em definitiva a sua resposta e pedir outro caderno, porque não vai ter essa oportunidade. Também sobre a dissertativa, né? Será avaliada a prova dissertativa dos candidatos habilitados na prova objetiva. Então, é importante saber disso. Se você não conseguiu ser aprovado na objetiva, nem será lida a sua dissertativa. Infelizmente, você terá um trabalho que pode ser perdido. Então, você tem que ir bem lá, razoavelmente bem, né, o melhor possível nas objetivas para ler a sua prova dissertativa. A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 100. Olha que interessante aqui. Não sei se vocês já tinham visto isso. Como é que é feita o aproveitamento de nota, né? O que é levado em conta? Tá aí os critérios, ó. Primeiro deles, estrutura.
O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Então, isso que é a estrutura. A estrutura do texto tem que ser um texto de argumentativo. O centro do texto da dissertativa é a sua argumentação. É evidente que você vai escrever um pouco mais, a gente vai ver as formas de fazer isso aqui. Eu tenho na aula aqui sugestões para a gente trabalhar com isso, né? Mas o centro da sua dissertativa são os seus argumentos, ou seja, como é que você defende aquela ideia, a sua posição, a sua opinião sobre o assunto que está sendo proposto ali. Isso vale 30 pontos, tá? Isso não é pouco não, 30 pontos é bastante. Depois tem outro critério, conteúdo também, vai valer pontos, vai valer 30 pontos também. Então são 30 de estrutura, que é a sua argumentação vale 30 pontos, e o conteúdo que você vai usar também vale 30 pontos. O que é esse conteúdo? São as ideias que fundamentam o seu texto. Eles vão olhar se a sua ideia tem consistência e relevância, ou seja, a sua ideia existe mesmo, ela se sustenta, esse é um argumento válido, né? Progressão temática, ou seja, se aquilo que você está argumentando faz referência, tangencia, se liga ao tema que está proposto, né? Ele faz parte daquele tema, senão você constrói uma puta argumentação, mas que está afastada do tema, né? E senso crítico, vai ser avaliado aí a sua capacidade de oferecer algo crítico. O que significa isso? Oferecer esse senso crítico. É ser capaz de, ao ler, identificar os problemas que estão lá presentes naquele texto e apresentar elementos para aquele texto, apresentar o que você consegue falar sobre aquilo que está posto naquele texto. Isso é ter razoavelmente o senso crítico. Isso vale mais 30 pontos. 30 de lá, mais 30 de cá, 60, né? Lembram que é de 0 a 100. Falta expressão, que vale mais 30. E o que cabe dentro de expressão, né? É a atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, avaliando a sua adequação vocabular ao tema. Ou seja, se você é capaz de usar as palavras com mais precisão, você consegue definir dentro da sua argumentação com mais precisão teórica, digamos. Você está defendendo um assunto que tem elementos teóricos, e dentro dos elementos teóricos existe um vocabulário, existe uma forma de se referir àquilo. Então, você tem que usar aquela mesma forma que está lá. Depois vocês vão ver, por exemplificação, que nós faremos aqui. Vale 30, que já dá 90, caso alguém consiga todos os pontos, né? Falta, enfim, a correção, né? Escrever com ortografia, acento, com a palavra correta, a sintaxe, a pontuação, a coesão do texto. Vale menos, mas vale, né? No lugar de você perder pontos aí. Se você escrever com toda a correção, com toda a forma de que a escrita deve ocorrer, você ganha esses pontinhos aí. Então, é assim que você, pelo edital, assim que costuma ser a avaliação da dissertativa. Bom, a questão do zero, é possível tirar zero. Todo mundo tem que tomar cuidado em relação à nota zero, né? Não é raro que as pessoas entrem nessa, né? Então, o que pode acontecer para que seja levado zero? Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado nas questões, que possa permitir a identificação do candidato. Então, você não pode deixar nenhum sinalzinho lá fora do que você tem que fazer. Você tem que escrever a sua dissertativa e não fazer nada. Pode fazer estrelinha, coração, rubrica, fazer uma assinatura. Se você fizer isso, você está levando um zero. Preste bem atenção nisso. B. Apresentar sinais de uso de corretor de texto ou caneta marca-texto. E muita gente faz isso, hein? Faz isso no rascunho, gente. Não faça isso no texto que vai ser apresentado. Isso pode, e está constando aqui, que vale zero. E se tiver faltando folhas também, você pode levar zero. Tem que estar com as folhas todas lá completas, lá. Pode faltar nada. Será também atribuída nota zero quem fugir ao tema proposto. Então, se é para você falar sobre o problema de ausência dos estudantes, do bullying, tem que falar daquilo lá. Se estiver em branco, evidentemente, né, não fez, é zero.
Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente ou for escrita em outra língua diferente da língua portuguesa. Não pode, não é aceita, né? For escrita com caneta de tinta de cor diferente, de azul ou preta. Também tem isso, olha aí. Apresentar letra ilegível ou incompreensível, que acontece também. O candidato tem que treinar um pouquinho e submeter isso à leitura de outras pessoas para ver se a sua letra, a forma com que escreve, se as outras pessoas conseguem compreender. E apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. É aquela velha história. Não deu as linhas, não coube. Aí começa a escrever fora do espaço, começa a escrever ao lado, abaixo, onde não tem mais linha. Isso dá zero, vocês estão vendo aí. Isso é o que está no edital. E costuma repetir edital igualzinho esse. Será considerado como não escrito o texto ou o trecho do texto que tiver rasura. Não adianta, se você rasurou, apagou e ficou rasurado, aquele pedaço, você perdeu o ponto ali. For ilegível e incompreensível, faça uma letra o melhor possível para que quem vai avaliar consiga ler. For escrito em língua diferente da portuguesa, não são obrigados a entender outra língua que você escrever lá. Então, lembre-se, tem termos de uso corriqueiro, que, por exemplo, check-up, checklist, procura colocar em língua portuguesa, né? Em vez de checklist, coloca conferência, né? Bom, for escrito a lápis, não é aceito a lápis. E se for escrito fora do espaço destinado, que vocês já viram aqui, né? Bom, outra coisa importante, né? Finalmente aqui, encerrando essa parte do edital, será considerado habilitado na prova dissertativa o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 60 pontos. Então, mesmo que você faça tudo nos conformes, como vocês viram aí, então, naqueles tópicos dos critérios que vocês acabaram de ver lá, você tem que fazer uma somatória de 60 pontos, porque se você ficar abaixo disso, você não estará habilitado. Isso significa que, não habilitado, você será eliminado do concurso, mesmo tendo feito um texto dentro dos critérios, mas você tem que conseguir alcançar a pontuação mínima de 60 pontos aí. É difícil variar isso, né, por experiência, é difícil que eles variem, que eles mexam nesses critérios aqui e também que eles mexam nessa nota de corte aí. Isso costuma acontecer, é possível que até eles fiquem mais rigorosos, menos rigorosos é difícil. Bom, sobre editais, é isso que eu queria trazer para vocês. Acho que vale bastante a pena, sempre que a gente falar de dissertativas, e não só sobre dissertativas, né? Quando a gente tiver um edital, é bom fazer o estudo dele. E para começar a dissertativa, olhe sempre no edital. Lá a gente tem muitas dicas e ajuda a não ser eliminado, que é o que ninguém quer num concurso desses aí. Daqui a pouco a gente volta com a aula 2, em que a gente vai conversar outros pontos sobre dissertativas. Prometo para vocês que vai ser bem bacana, bem legal.